Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Escola Azul. Nós somos a Alexandra, a Beatriz e a Mónica, somos alunos do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e estamos a colaborar com a Escola Azul na criação deste podcast. O episódio de hoje tem como tema a literacia do oceano e os convidados são Raquel Costa, da coordenação da Escola Azul, a professora Carla Machado e a aluna Ana Carolina Alves, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, os alunos Tiago e Clara, da Escola Josefa de Óbidos, a variadora de Lagos Sara Coelho, Diogo Geraldes, do Oceanário de Lisboa e Frederico Almada, do ISPA, ambos parceiros da Escola Azul. Ok, muito obrigada. E agora esta questão seria para todos. Porque é que é importante compreender a importância do oceano na nossa vida e qual é o nosso impacto neste? Podíamos começar agora pela professora Carla, por exemplo. É importante, é tão importante porque desempenha um papel fundamental. Desempenha um papel fundamental em várias áreas. Desempenha desde o ar que respiramos, desempenha um papel importantíssimo na regulação do clima, no transporte, na recreação, nos benefícios económicos, na alimentação, até na medicina. E isto em vários campos. É tão importante em todos os campos que eu não estou a dizer se calhar metade dos campos que deveria. E não pensamos sequer na dependência que temos relativamente ao oceano e normalmente tratamos com algum temor, mas com muito pouca admiração, visto que assistimos a coisas impensáveis e não há uma regulamentação que faça com que cada cidadão saiba exatamente aquilo que fazer e como tratar os nossos oceanos. E acho que ninguém para pensar porque é que o nosso oceano é tão importante. Ninguém para pensar e é importante desde sempre. E nós nascemos, nós vimos de lá, nós somos o produto do mar. Nós somos o mar, daí ser tão importante. O mar somos nós. E gostava que as pessoas pensassem mais nisso. Muito obrigada. E a vereadora Sara, se pudesse dar a sua resposta, também era muito útil. A resposta a esta pergunta vai ao encontro daquilo que já foi respondido em perguntas anteriores, nomeadamente o que foi dito na pergunta precisamente anterior, que é nós temos que gostar, temos que conhecer para compreender e para poder também preservar e se não compreendermos, se não gostarmos, temos mais dificuldade em preservar, ou pelo menos uma boa parte de nós, seres humanos, não o irá fazer. E, portanto, eu não vejo como se pode contribuir para ter um oceano saudável, se não tivermos essa compreensão, se não percebermos de facto toda a importância que ele tem. E se não percebermos que nós dependemos efetivamente da presença dos oceanos e da presença dos oceanos numa condição de saudável. Porque eu penso que se as pessoas, se o ser humano tomar de facto consciência de que o impacto das suas ações, mesmo quando estamos longe do oceano, vai muitas vezes parar ao oceano, certamente teríamos todos uma atitude diferente, porque depois aquilo que fazemos ao oceano fazemos também a nós. Quanto mais não seja por esta perspectiva egoísta, não é? Eu posso pensar nos oceanos porque os oceanos merecem estar de boa saúde, chamemos-lhe assim, mas posso pensar nos oceanos também nesta perspectiva egoísta. Se eu não preservar os oceanos, também não me preservo a mim, não preservo a espécie humana. Esta é a pior, quanto a mim, das perspectivas, é a perspectiva egoísta. Mas ela também existe e deve ser também considerada, pelo menos por aquelas pessoas que pensam, o oceano está tão longe, se deitar este saco de lixo ou esta máscara ao chão não vai ter importância nenhuma, mas vai ter importância.
quanto mais não seja, terá importância no ambiente, e o ambiente é isto tudo, também é o oceano. Portanto, respondendo à questão, temos mesmo que compreender a importância do oceano na nossa vida e temos que perceber que todas as nossas ações, ou pelo menos uma boa parte delas, têm um impacto forte nos oceanos, porque vai muita coisa parar ao mar e infelizmente vai muita coisa menos boa parar ao mar. Eu, quando falo do nosso impacto, não falo só do nosso impacto direto, daquilo que nós despejamos no ambiente, mas falo também nas nossas escolhas, nas escolhas das roupas, nas escolhas dos alimentos, nas escolhas dos invólucros onde os alimentos vêm, nas escolhas políticas também, porque eu há muito tempo que defendo que nós devemos olhar para a nossa casa e para aquilo que fazemos lá dentro, mas também devemos apoiar o outro, nomeadamente os países menos desenvolvidos que não têm contentores de lixo, não têm sistemas de saneamento, e acho que acaba ao mundo e compete ao mundo desenvolvido também ter essa posição, fazer esse investimento, porque no fundo nós estamos a perder dinheiro, estamos a preservar aquilo que é de todos nós. Muito obrigada. Agora gostaria de saber a opinião dos alunos e também da aluna Carolina sobre esta pergunta. Eu se calhar vou voltar a repetir. A pergunta é: porquê é que é importante compreendermos a importância do oceano na nossa vida e qual é o nosso impacto sobre este? Não sei se posso começar ou se alguém. Ok. Obrigada, Mónica, primeiro. Então, como já foi dito, acho que primeiro temos que compreender a importância do oceano em tudo o que fazemos na nossa vida, porque só assim lhe damos o valor e a atenção que ele merece. E depois, por outro lado, só se compreendermos o nosso impacto no oceano é que podemos descobrir as melhores formas de ajudar ao máximo o oceano e encontrar soluções pertinentes enquanto ainda vamos a tempo. Porque às vezes temos aquela tendência de só darmos importância às coisas depois de as perdermos. É assim, uma frase assim um bocadinho clichê, mas não deixa de ser verdade. E não podemos deixar que isto aconteça com o oceano, para o bem da nossa continuidade como espécie, mas também para a manutenção da nossa qualidade de vida. E penso que é exatamente isto que define a literacia do oceano. Compreendemos a nossa relação com o oceano e como devemos agir e falar sobre isso. Depois, saiu ontem o relatório da ONU, mesmo aqui a tempo do nosso podcast, que apresentou as 3 grandes crises ambientais com que nos deparamos nesta altura: as alterações climáticas, a perda de biodiversidade e a poluição. E, como sabemos, o oceano tem um papel importantíssimo em todos estes 3 aspectos. É o principal regulador do clima, uma vez que absorve cerca de 60% da radiação solar que penetra a Terra. E capta mais de 1/4 das emissões de dióxido de carbono que nós emitimos. E, portanto, contribui para a diminuição do efeito de estufa e da poluição atmosférica. E no que toca à biodiversidade, a biodiversidade marinha é bastante superior à terrestre e inclui alguns animais menos conhecidos, mas que são tão importantes para o equilíbrio dos ecossistemas, como as abelhas, as minhocas, as formigas que ouvimos tantas vezes falar, como, por exemplo, os corais, que abrigam muita biodiversidade e redes alimentares, e os micro-organismos como o plâncton, que produzem muito oxigênio atmosférico do planeta. E penso que estas são apenas algumas das tantas evidências do papel fundamental do oceano no equilíbrio necessário à vida na Terra. Obrigada. Obrigada pela tua resposta. Bem, então se não se importar, posso responder. Fica difícil responder quando já se chega a esta fase, porque acho que já foi dito muita coisa bastante pertinente, mas eu queria pegar numa coisa que a Raquel disse há pouco, sobre quando fez a analogia relativamente a ainda ontem termos chegado a Marte. Eu acho que é óbvio que movimento que é fantástico de conseguirmos explorar outros planetas, mas a mim espanta-me como é que nós já avançamos para uma exploração interestelar, digamos assim, quando não conhecemos bem ainda o nosso próprio planeta. E relativamente aos oceanos, acho que é esse o caso, porque nós ainda não sabemos, infelizmente, como é que havemos de cuidar e de preservar o nosso oceano. À escala global ainda não temos
a resposta que deveríamos ter e, e suponhamos que chegamos a Marte e colonizamos Marte e fazemos de Marte o que é a Terra. Como nós não temos esta resposta, os problemas que há aqui iriam passar para lá. E acho que é bastante importante compreendermos tudo o que é o oceano e tudo aquilo que o oceano nos pode dar e o que nós podemos dar ao oceano, e para passar esse conhecimento para todas as áreas, nomeadamente da exploração interespacial, que eu me estou a referir. E lá está, também já foi dito aqui, nós viemos do oceano, havemos de ir para lá um dia novamente, e tendo em conta que a nossa origem é do oceano, acho que o mínimo que lhe devemos é tratá-lo bem e ser responsáveis para com ele. E o impacto que nós temos é absolutamente incrível, monumental, porque é basicamente tudo aquilo que nós fazemos um dia vai parar aos oceanos. E agora até as máscaras, nós pensamos as máscaras estamos protegidos, não vai acontecer nada, e isto até foi a Clara que me informou a mim e à minha turma, que aquelas fitas, as próprias fitas da máscara, se nós removermos, já estamos a fazer, antes de deitar fora, já estamos a fazer muito, porque há animais que ficam presos. Portanto, acho que há muitos pontos que são importantes se nós compreendermos mesmo cá dentro e mesmo encontrarmos as respostas antes de passarmos para quaisquer outros níveis e começarmos a pensar noutras realidades e nessas coisas. Obrigada. Bem, já disseram coisas tão boas, portanto peço desculpa se a minha resposta não for tão boa, mas eu acho que reconhecer a importância de qualquer coisa na nossa vida leva-nos a respeitá-la e a tratar com mais cuidados. Por exemplo, se nós pegar num exemplo muito prático, se nós recebermos alguém ilustre, importante em nossa casa, vamos tratá-lo com os maiores cuidados, de maneira a que ele saia da nossa companhia melhor do que o encontrou. E acho que é desta mesma forma que nós devemos tratar o oceano. Devemos tratá-lo como uma pessoa importante, porque o seu impacto tem um impacto muito direto no nosso dia a dia. Porque atualmente muitas pessoas não sabem, mas nós corremos o risco de muitas cidades costeiras portuguesas ficarem inundadas ou de perdermos espécies marítimas que têm um grande impacto cultural, como os corais, as baleias, as tartarugas. E se nós tratarmos o oceano com a importância que ele deve, então nós vamos mudar as nossas ações individuais de maneira a conservarmos e a termos um grande respeito por este, de maneira a que este continue, não como nós encontramos, porque é muito difícil, mas um bocadinho melhor do que aquilo que poderia ser. Ok. Obrigada a todos. Agora, que ações é que devemos tomar para consciencializar mais as pessoas para a importância de sermos cidadãos participativos e ativos em relação ao oceano? Não sei se posso continuar. Continua. Sim. Bem, eu penso que o primeiro passo que qualquer um de nós deve dar, quer seja como embaixador da Escola Azul, como biólogo marinho ou apenas como um defensor convicto do oceano, é o exemplo. Nós temos que pegar na nossa vida como cidadãos comuns e aplicar ações concretas e concisas que melhoram a saúde do oceano. Nós nunca poderemos ser um bom embaixador, um bom defensor do oceano, se na nossa vida atirarmos palhinhas para o chão que depois vão acabar na boca de uma tartaruga, ou se andarmos com veículos extremamente poluentes que vão fazer com que o CO2 do oceano aumente e fique um oceano mais ácido. Nós temos que pôr em prática no nosso dia-a-dia ações concretas e concisas que tenham um impacto sobre os outros que estão à nossa volta e que os influenciem positivamente, porque muitas vezes nós não temos a noção da importância que temos nas pessoas que estão à nossa volta, mas pequenas mudanças que podemos ter nos nossos hábitos podem fazer com que as pessoas tenham uma mudança também nos seus hábitos. Por exemplo, um irmão mais velho, uma mudança que possa ter na sua vida vai influenciar o seu irmão mais novo, que se calhar vai influenciar o seu irmão ou o seu amigo da escola. E assim podemos ter uma mudança conjunta, não só a nível das escolas, ou até a nível do oceanário, mas uma mudança mais global. E a seguir a dar o exemplo
Aqui falando como embaixadora, eu acho que aquilo que nós temos que fazer é mostrar a realidade da tragédia que se passa no oceano. Mostrar imagens chocantes até, porque numa abordagem psicológica, a mudança só vem num momento de grande dor, ou seja, um momento em que nós percebemos que existe um problema. E a partir desse momento, quer seja uma imagem de uma tartaruga com uma palhinha, quer seja uma imagem de um peixe que está afogado num saco, um peixe que está afogado não, mas de um animal marinho que está afogado num saco ou com uma maré negra, podemos ter uma mudança psicológica que nos vai fazer espalhar este conhecimento pelas pessoas de maneira a que elas mudem os seus hábitos simples do dia a dia. Quer seja deixar de usar um saco descartável para passar a usar um saco reciclável. E estas pequenas mudanças que achamos que a minha contribuição para o ambiente não faz diferença, só uma pessoa em não sei quantos milhões, mas a verdade é que se nós dermos a entender às pessoas que cada microação faz sentido, então nós vamos ter uma mudança coletiva. Obrigada. Próxima pessoa que queira participar. Exatamente, eu acho que demonstrar o quanto dependemos do oceano nas várias vertentes é fundamental. E como a Carolina dizia, uma divulgação ousada, impactante, começando, sei lá, por cartazes chocantes onde se demonstra, sem sombra para dúvidas, a nossa dependência, acho que funciona. Infelizmente, as pessoas ainda vão pelas imagens chocantes, que infelizmente existem e não são feitas e não há Photoshop, elas existem. Mas temos que lhes dar a conhecer. Elas precisam de ver o que é que de facto o coletivo está a fazer ao oceano. Se calhar vendo, a mudança começa. Posso só interromper? Sim. Em relação às imagens chocantes, acho que nós temos uma boa analogia, um bom exemplo do efeito que estas podem ter na psicologia das pessoas. Por exemplo, quando foram colocadas imagens chocantes nos maços de tabaco, de pessoas com cancro, pessoas que estavam hospitalizadas ou de mulheres que estavam a ver os seus maridos morrer por causa do tabaco, começou a haver uma mudança bastante drástica no consumo deste pelos consumidores portugueses. E nós podemos aplicar isto também à literacia do oceano. Verdade. Ok, Tiago, ias falar há bocado? Sim. Lá está, acho que para consciencializar e para sensibilizar as pessoas para estes problemas, acho que nós podemos fazer a coisa que nos é mais simples e mais fácil, que é a comunicação. E, por exemplo, a própria Escola Azul, as ações que toma, acho que são bastante importantes. Eu consigo dar um exemplo. Na minha escola, o ano passado foi-nos apresentado o projeto da Escola Azul. À minha turma, nós sendo turma de ciências, participámos lá e depois ainda fomos bastantes a querer ser embaixadores. Mas, por exemplo, este ano, no âmbito de um projeto para recolhermos 10 iniciativas a nível escolar, eu e a Clara até fomos falar com outras 2 turmas do nosso ano, que não eram de ciências, e eles não faziam a mínima ideia o que era a Escola Azul, e não sabiam que a nossa escola era uma escola azul. Claro que sabiam dos problemas que há, mas não sabiam destas coisas. E acho que em termos de comunicação, se nós conseguirmos facilitar e chegar a essas pessoas que não têm o conhecimento sequer do que é o projeto, acho que facilitamos muita coisa. Porque conseguimos, tal como já foi dito, se conseguimos sensibilizar os mais jovens, as crianças, que irão falar com os seus pais, e, por exemplo, mesmo em campanhas, eu não diria publicitárias, mas, por exemplo, eu o ano passado participei, graças à Escola Azul, num mini documentário sobre o Dia Mundial dos Oceanos. E foi uma coisa que passou na televisão. Acho que coisas como essas, até não só pela mensagem que traz, que é fundamental, mas também, e que é muito importante para os jovens, a oportunidade de fazer uma coisa diferente e de fazer uma coisa a que não estão habituados, acho que também é muito importante. Porque eu também disse isto muita vez já,
acho que nós, sendo embaixadores, temos um papel muito importante para com os outros alunos, com os outros jovens, porque a mensagem consegue chegar mais facilmente. Se for como um professor a dizer, então vamos trabalhar nisto, nisto e naquilo, acho que há muito sentido do aluno ouvir e dizer, ok, mas sentir que é mais uma obrigação, mais um trabalho, do que sentir que é algo que de facto pode fazer de sua livre vontade e é uma responsabilidade, é certo, mas não tem que se sentir forçado. Aliás, até é pior fazer algo que seja forçado, porque tal como já foi dito aqui, acho que é muito importante nós gostarmos e darmos valor àquilo que estamos a fazer, porque só assim é que vamos fazer uma coisa realmente bem feita. Exato, Clara, queres acrescentar alguma coisa em relação com isso? Sim, pronto, como a Carolina já disse, acho que a mudança começa sempre por nós, não é? Sempre que possível devemos tentar fazer ações amigas do ambiente, tanto em nossa casa, como no local de trabalho e outros locais que costumamos frequentar. Também temos que saber investigar, examinar e filtrar a informação, mas depois, ao longo deste processo, podemos começar por fazer ações simples, como informar as pessoas que estão mais perto de nós, os nossos familiares, os nossos amigos, os vizinhos, ou seja, basicamente passar um pouco a palavra sobre assuntos e medidas que fomos conhecer ao longo do tempo, tanto através de pesquisas que fizemos, ou, por exemplo, neste caso, ações que por exemplo, eu e o Tiago temos aprendido muito com estes projetos da Escola Azul e outras atividades extracurriculares, e, e podem ser coisas simples, como uma reciclagem correta, aprender a fazer uma reciclagem correta dos resíduos ou produtos que devemos evitar no nosso dia a dia, ou outras coisas. E depois penso que, por último, a cereja no topo do bolo é conseguirmos consciencializar o público em geral, quer através, por exemplo, da criação de sites. Tivemos, por acaso, hoje a falar nisso com a nossa professora e acho que é uma boa ideia. Jogos interativos ou eventos no âmbito da proteção dos oceanos, de modo a reunir o máximo de pessoas que tenham interesse sobre este assunto, com medidas mais elaboradas e também com a ajuda da ciência. Portanto, estamos no curso de Ciência e Tecnologias, não é? E pronto, podemos juntar um pouco essa parte. E agora, com esta situação em que vivemos, com videoconferências e palestras online, acho que essa é uma boa ideia. E depois penso que, por último, uma ideia muito gira, por exemplo, há muitas apps que têm ideias que nos podem ajudar muito no dia a dia, como por exemplo, eu fiquei a conhecer algumas como a Waste App, a Biclio, Benefit e a Olio, que são algumas aplicações que podem ajudar mesmo no nosso dia a dia em contextos como a reciclagem, a redução do desperdício alimentar, ou a utilização de meios de transporte verdes, e acho que também podia ser uma ideia muito interessante para desenvolver tanto na nossa escola como em outros projetos da Escola Azul. Obrigada. Deixa-me só interromper, se faz favor. Era só para abordar aqui uma das coisas que a Clara falou. Também é muito, como ela disse, nós estamos a trabalhar num projeto, ou estávamos a trabalhar num projeto sobre as ideias, coisas que poderíamos melhorar a nível escolar. E tal como ela disse, nós aprendemos imenso com isso, mas acho que o que nós aprendemos mais foi sobre como é que as coisas funcionam na nossa escola. Olhando mesmo para dentro, perceber o que é que acontece e o que é que não acontece. E o que é facto é que nós chegámos à conclusão, e até discutimos isso com a nossa professora, até falámos com a Raquel, chegámos à conclusão que há bastantes coisas que têm que ser mudadas e melhoradas, mesmo dentro do nós próprios, da nossa própria escola, que é, tirando a nossa casa, é o sítio onde nós passamos mais tempo. E lá está, tal como eu disse há bocado, tem que haver um ponto de partida próximo de nós. E não vejo melhor que a nossa escola nesse aspecto. Posso só acrescentar que tem havido outras iniciativas e temos que aproveitar o facto de termos a presidência portuguesa no Conselho da União Europeia, cujo lema é Tempo de Agir por uma Recuperação Justa, Verde e Digital. E o programa centra-se em 5 domínios principais, e um dos quais é promover uma recuperação sustentável, promover a União Europeia como líder na ação climática. E o que é que eles pretendem? O que é que está na agenda? É valorizar e preservar o uso sustentável dos recursos dos oceanos e mares,
desenvolver a economia azul oceânica, a política marítima integrada e a implementação da política comum das pescas. Portanto, estamos mesmo na altura certa de fazer qualquer coisa em grande. Outra das coisas que o Parlamento Europeu nos fez chegar, e isto através da Escola Embaixadora, foi o programa, desculpem, tem aqui o nome, Embaixadores do Pacto do Clima da União Europeia. Eles estão a pedir a todas as escolas que indiquem um embaixador e para trabalhar a todos os níveis relacionados com esse impacto. É uma ajuda das escolas, é mais uma força que temos do Parlamento. E estes projetos europeus fazem-nos chegar muitas iniciativas que são desenvolvidas na escola e pelos alunos, e os alunos agarram muito bem estas iniciativas. Não é só a Escola Azul, não é só a Ecoescolas, mas coisas vindas diretamente da Europa, porque ao fim e ao cabo os nossos alunos até se sentem mais importantes. É um bocado isso, importantes. Isto vem mesmo lá de fora, vem de Bruxelas, vamos fazer qualquer coisa. E ficam muito mais entusiasmados e trabalham nesse sentido. Então temos que aproveitar agora esta fase que parece que nos vai ser benéfica e encetar ou concertar uma série de ações para que façamos alguma coisa realmente pelos oceanos. É só isso. Muito obrigada. Frederico, não sei se conseguia acrescentar mais alguma coisa. Eu estou aqui cheio de vontade de dizer umas coisas, porque eu acho que esta vossa pergunta é a pergunta de €1 milhão, que é como é que nós de facto conseguimos fazer com que as pessoas tenham um papel ativo. Eu não vou voltar a responder aquilo que eu já disse, portanto eu acho que de facto tocar as emoções aqui é fundamental. Houve várias coisas que eu me fui lembrando ao longo destas diferentes intervenções que foram sendo feitas, e eu começaria talvez por aquelas que falavam das imagens chocantes. Eu acho que sim, sem dúvida nós somos muito imagens e não só, enfim, descrições, enfim, por aí adiante. Sem dúvida que nós aprendemos muito rapidamente quando temos uma experiência, uma adversidade, digamos assim. Isso faz parte do nosso traço biológico ao longo da nossa evolução, e que perdoem-me este vício de profissão, ao longo da nossa evolução nós de facto tivemos que ser desenhados para sobreviver e para rapidamente aprendermos o que é adverso para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. E portanto isso quer dizer que muitas vezes reagimos de forma mais rápida a essas imagens chocantes. Mas nós também temos outra realidade, que é uma certa saturação e redução da resposta, ou seja, um bocadinho aquilo que acontece com o nosso despertador. Ao princípio, enquanto o toque é novo, nós rapidamente acordamos, mas depois, ao fim de algum tempo, a gente até consegue desligá-lo a dormir, sem ser preciso chegar lá, porque o som já nos habituámos àquele ruído e, portanto, já não desperta a mesma resposta. Isto também é uma verdade biológica, ou seja, eu acho que se nós investirmos só nesse mostrar das coisas que existem más, nós não vamos verdadeiramente conseguir atingir os nossos objetivos. E eu quero só dar-vos aqui o porquê disto, porque é que eu estou a dizer isto. Nós não aprendemos a amar a pessoa A porque odiamos a pessoa B, mesmo que sejam as únicas pessoas que coabitam connosco. O que eu quero dizer é nós temos que mostrar também as coisas boas, ou seja, nós apaixonamos pelas coisas boas. E eu vou-vos aqui dar um exemplo mais concreto que tem a ver com um projeto, e desculpem-me também estar a fazer publicidade de um projeto que eu acarinho muito, que é o Kids Dive, e eu costumo dizer que nós temos que é um projeto em literacia do oceano, eu costumo dizer que nós temos o workshop bom e o workshop mau. O workshop bom fala de biodiversidade e mostra as coisas bonitas que existem e que nós podemos ver no oceano. E o workshop mau fala dos plásticos e da poluição por plásticos. E, portanto, eu acho que estas duas abordagens são fundamentais. E eu agora deixava esta questão das imagens boas e das imagens más, e a importância de apresentar as duas, e passava a uma outra, que foi a professora Carla que falou aqui, da questão do papel europeu. Eu acho que, a um nível completamente diferente, nós temos aqui algo que nos pode orgulhar no futuro,
e pode criar uma matriz europeia que me parece fundamental. É assim, um pouco enfim, por qualidade do nosso trabalho, e eu quero acreditar que ela vai existir nos próximos anos e nas próximas décadas, mas também um pouco por demissão de outros, digamos, de outros players internacionais importantes, e falo, por exemplo, dos Estados Unidos, China e outros, a Europa e os cidadãos europeus podem ter aqui a possibilidade de mostrar o caminho. Ou seja, ter uma atitude que seja diferenciadora e que seja de uma atitude claramente centrada na proteção e na sustentabilidade, na proteção dos oceanos. E, portanto, eu acho que algo que nos pode orgulhar e que pode fazer parte dessa matriz europeia no futuro é nós fazermos hoje o nosso trabalho bem feito, de forma a que os outros nos sigam mais tarde, em vez de andarmos nós a seguir os outros, quando eventualmente não há razão para o fazer. E, portanto, eu acho que há todas as razões e mais algumas para, enfim, pensarmos numa estratégia sustentável e numa forma de proteger os oceanos que seja eficaz e que outros possam seguir-nos, europeus, no futuro, e espero que esse futuro seja próximo, porque não temos muito tempo. A ação conjunta tem muito mais força. A vereadora Sara, quer participar nesta pergunta? Sim. Ora, a pergunta: que ações devemos tomar para consciencializar mais pessoas para a importância de sermos cidadãos participativos e ativos em relação ao oceano? Já falámos daqui das imagens positivas, das imagens negativas. Eu diria ações no sentido mais lato, educar, 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 informar, informar, informar. Acho que é importantíssimo também legislar. E dou-vos aqui um exemplo em relação à legislação. Vocês já não apanharam esse período, mas de antes não era obrigatório andar nos carros com cinto de segurança posto. Entretanto, mais tarde surgiu legislação específica que multava quem não o fizesse. E o facto é que a multa e a legislação contribuiu para uma certa consciencialização. E, portanto, legislar é importante, sobretudo quando está em causa o nosso bolso. De antes também, quando íamos ao supermercado, os carrinhos não eram todos colocados num sítio porque não se punha lá a moedinha. Hoje em dia, e os carrinhos ficavam por tudo o que era sítio, à frente de um carro, atrás do outro, e andavam dispersos por todo o parque de estacionamento. Hoje em dia, como temos lá a moedinha, ou mesmo que já não a tenhamos, toda a gente vai arrumar o carrinho. Portanto, é importante que, de alguma forma, exista esta percepção de que o mar traz também algo económico, ou que se nós não preservarmos o mar, perdemos algum dinheiro, podemos pensar assim. Portanto, legislar também é importante. E gostava de referir que isto tudo acaba por contribuir para mobilizar as pessoas para preservar o oceano. Se nós não ficarmos mobilizados, não o preservamos. Portanto, e há outra coisa que eu referi ainda há pouco, que eu considero fundamental, e eu acho que não conseguiremos preservar os oceanos se não pensarmos na forma como uns e outros vivemos. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós não temos as nossas necessidades básicas satisfeitas, quando nós não temos roupa para vestir, comida para comer, água para beber, quando nós somos pobres, a última coisa em que vamos pensar é no ambiente e nos oceanos, provavelmente. E, portanto, nós temos que olhar para a espécie humana, e para uns e para outros, e pensar em aumentar os níveis de vida das pessoas. Eu não acredito que naqueles países onde as pessoas vivem em bares de lata, e que o lixo vai parar ao ribeiro e depois vem a enxurrada porque choveu muito e vai parar tudo ao oceano. Não acredito que essas pessoas, se não tiverem níveis de vida condignos, tenham condições para pensar nos oceanos como nós estamos a pensar. É importante termos ações para cada um de nós, mas é importante termos ações dentro de cada país e contribuindo para que todos possamos viver com as nossas necessidades satisfeitas. E eu acho que
esse pensamento tem também que estar presente. É importante tirar os elásticos das máscaras, comprar sacos biodegradáveis, usar cotonetes sem terem os pauzinhos em plástico, substituir as palhinhas, tudo isso é importante, mas temos que ter também uma visão mais macro. E vocês que estão prestes a entrar para a universidade e iniciar uma vida ativa, e que são o futuro, no fundo, têm também um papel muito importante nisso, é pensar como é que nós podemos contribuir para que os outros possam ter uma vida melhor e, ao ter essa vida melhor, contribuir para a preservação do ambiente e dos oceanos. São essas as ações. Muito obrigada, muito bom. Por fim, Diogo, quer acrescentar alguma coisa? Alguma informação? Sim, já muito aqui foi dito sobre esta questão, e muito bem dito. E a verdade é que isto é uma questão, eu costumo dizer que a questão da proteção da natureza e do oceano é uma questão a três frentes: individual, governamental e empresarial. E estão as três ligadas, ou seja, nós individualmente podemos influenciar o mercado, as empresas, aquilo que elas nos dão, através das nossas opções e daquilo que fazemos. E, ao mesmo tempo, eles também nos influenciam a nós com aquilo que nos disponibilizam, e mesmo os governos com as leis que faz, como, por exemplo, estavam a dizer há pouco. Então, é preciso juntar estes três atores e mobilizar estes três atores para conseguirmos, sim, alcançar a sustentabilidade. E a sustentabilidade a vários níveis. A ambiental, mas também a social, como estava a falar muito bem a senhora vereadora, e também a económica. Se estas três sustentabilidades não funcionarem, não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Exato. Muito obrigada a todos. Vou passar então para a próxima pergunta. Para além das escolas e dos jovens, quais outros setores e pessoas em que também é importante divulgar e consciencializar para a importância do oceano e para a sua preservação? E quem poderíamos chamar para fazer esta consciencialização para outros setores? Pronto, se agora, por exemplo, o Frederico pudesse dar início. Eu posso dar um início e um fim muito rápido, porque a resposta é todos. E a questão é precisamente esta: é como é que nós chegamos a esses todos. Eu já falei um bocadinho acerca disso há pouco. É evidente que eu acho que há aqui uma porta de entrada que é a ideal, e por isso desde sempre tenho investido nela, junto dos meus alunos e até de programas que já falei, que é os mais jovens, porque é assim, eu tenho 2 jovens cá em casa, são muito jovens os que eu tenho cá em casa, é certo, um tem 5 e outro tem 9, mas eles influenciam a minha vida de uma forma muito evidente. E portanto eu acho que a porta de entrada para o todos são os mais jovens, na expectativa de que eles não se esqueçam daquilo que ouviram durante o dia ao fim de meia hora, e na expectativa de que, de facto, além de lhes darmos informações novas, tínhamos aqui a outra pergunta do $1 milhão, que é como é que nós alteramos comportamentos, ou seja, para além de alterar conhecimentos e de melhorar conhecimentos, como é que alteramos comportamentos, porque se nós tivermos sucesso nessas duas vertentes, rapidamente aquilo que vai acontecer é as nossas ações junto dos mais jovens vão se expandir para a família, para a comunidade, para o país e por aí adiante. E quando isso acontece, nós começamos a trabalhar aos diferentes níveis que o Diogo ainda agora falava. Portanto, falava ao nível das empresas que vão atrás da procura que encontram no mercado, conseguimos ao nível do poder local e do poder central, que obviamente irão atrás daquilo que os eleitores ditarem, digamos assim. Ou pelo menos eu gostaria de acreditar que era assim tão simples, porque provavelmente assim já teríamos encontrado uma solução. A verdade é que isto é bem mais complexo do que esta explicação simplista e, portanto, não temos tido, se calhar, o sucesso que eu gostaria, eu pelo menos como biólogo, como pessoa envolvida com o oceano, gostaria de já ter visto mais resultados mais rápidos. Mas ficava só por aqui, a resposta é todos. Obrigada. Diogo, quer acrescentar mais alguma coisa a esta questão? O Frederico já me roubou a resposta, a verdade é que é mesmo todos. E é por isso, é por ser todos que nós temos que começar pelas escolas, porque ao trabalharmos hoje nas escolas, estamos a chegar ao todos da manhã. Acho que esta componente é a principal,
E na verdade, ouvindo aqui os alunos falar, eu fico cheio de orgulho e bastante contente porque esse trabalho está a ser feito e dá para ver bastante bem que estamos a conseguir chegar aos alunos e que eles estão aqui a falar de uma maneira fantástica sobre este tema. Mas depois, claro, temos que juntar também os outros, temos que juntar as comunidades, temos que juntar o poder político e temos, e muito importante até os órgãos de comunicação, porque são eles que nos influenciam de muitas maneiras e que conseguem chegar às massas. E então acho que é muito importante também trabalhar nesse sentido, por exemplo, com os jornalistas, aquilo que fazemos também, se calhar, nas escolas, em que trabalhamos a literacia do oceano. Nas escolas também temos que trabalhar com os jornalistas e até com os políticos. É muito importante trabalhar nessas frentes todas. Obrigada. E vereadora Sara, quer acrescentar? Não há muito a acrescentar, são de facto todos. Eu não sei se começava pelos jovens, eu acho que começava mesmo por todos. Nós temos que atacar por várias frentes, sendo que os jovens são uma frente muito importante, porque podem contribuir também para reforçar a mensagem que é passada para todos. Podem contribuir para mudar comportamentos lá em casa, onde não estão só jovens, estão também adultos, portanto os pais, os avós, os tios, quem quer que seja, mas temos que atacar por todas as frentes. As empresas têm um papel muito, muito importante. E os consumidores, aqueles que compram os produtos que as empresas vendem, têm também um papel muito importante. Portanto, esta informação, o passar a informação para todos, sem dúvida que tem que acontecer em simultâneo, várias frentes, porque se começamos por aqui e depois passamos para o passo seguinte e depois para o passo seguinte, não vai resultar. Temos que informar. Portanto, é todos. Muito obrigada pelas vossas respostas. O nosso episódio está quase a terminar. Gostaríamos de agradecer novamente a todos os nossos convidados de hoje. Queríamos também aproveitar para felicitar a Escola Azul, porque neste momento mais de 250 escolas de Portugal são escolas azuis. Muitos parabéns, Escola Azul. Para quem nos está a ouvir, esperemos que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre a literacia do oceano. Estejam atentos ao Instagram para poderem saber mais sobre o próximo episódio e como nos podem enviar as vossas perguntas. Até o próximo episódio.